O Entender o Direito de hoje vai falar sobre um tema que nós, que somos uma população urbana, temos alguns ou mitos ou dúvidas, ou às vezes erramos feio na análise do que é a vida de um produtor agrícola quando se fala dos direitos e os deveres dele. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Henrique Jambiski. Ele é especialista em direito relacionado ao agronegócio. Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito volta para falar de agronegócio e o direito. O Entender o Direito de hoje vai falar sobre agronegócio, um tema que é um mistério para muitos da população urbana, que às vezes vem em noticiários, sabem da importância econômica do agronegócio, mas não sabem muito bem quais são os percalços ou até mesmo os benefícios que o produtor agrícola tem. Henrique Jambiski está aqui comigo, ele é especialista em direito do agronegócio. Henrique, obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui no Entendendo Direito. Obrigado, Gilson, eu que agradeço. Bom, Henrique, eu vou te passar aquilo que eu comecei na abertura do nosso programa. Quem é da população urbana, quem liga os canais e fala sobre economia, se fala sobre agronegócio, a gente sabe que o agronegócio é um carro-chefe da economia brasileira. O PIB tem muito do agronegócio. Agora, alguns falam, mas o produtor, ele tem uma vida boa, ele recebe proteção do governo, tem incentivos e financiamentos. Essa vida é boa mesmo, Henrique? Quisera Deus que fosse. Vamos analisar sob o seguinte ângulo, sabe, Gilson? É verdade que o agronegócio é o carro-chefe da economia e há tanto tempo que desde o pau-brasil, né? A primeira atividade econômica do Brasil já foi extrativismo e o Brasil sempre se manteve economicamente às custas do agronegócio. Então, ela é uma relação conjugada. O Brasil deve ser bom para o agronegócio por um motivo. O agronegócio é bom para o Brasil. Talvez a principal visão que se deva ter de início é comparar o Brasil com os outros países, como é que a agricultura é vista em países de primeiro mundo. E é vista de uma maneira muito mais séria do que vista pelos governantes brasileiros. Em qualquer país de primeiro mundo você vai ter um protecionismo do agronegócio grande, porque sem segurança alimentar você não tem um dos principais pilares de qualquer nação, não é da brasileira, de qualquer nação. Então qualquer país sério, industrializado do mundo vai ter políticas de incentivo, de subsídio e de proteção. O Brasil tem poucas políticas de incentivo, de proteção quase nenhuma. E subsídio, então, nós estamos de brincadeira, porque o Brasil faz o caminho inverso. Enquanto num país sério o governo subsidia a agricultura, no Brasil a agricultura subsidia o governo. Quando eu digo isso, é só ver que os últimos governos federais foram eleitos a reboque da presidência mesmo, de uma cesta básica barata e de um alimento barato, que muitas vezes, quando a gente está falando de arroz, feijão e carne, saem do bolso do produtor. Agora, Henrique, uma coisa que eu percebo em noticiários, como jornalista eu observo um pouco o mundo do agronegócio, que para mim é um pouco um mistério, né? Eu não sou especialista, mas eu fico preocupado com algumas discussões que a gente tem. Vamos pegar os produtores de mandioca, que há um tempo atrás andaram reclamando do preço da mandioca. Fizeram uma série de protestos. Né? É coisa de preço mínimo. Quando você fala de subsídio, estamos falando de preço mínimo. E que preço mínimo é esse? Curioso, né, Gilson? Já que a gente está falando sobre direito, a Constituição Federal tem uma previsão dentro do artigo 187 assegurando ao produtor rural brasileiro o direito ao preço mínimo. Não é uma letra vazia. Isso está na Constituição? Isso está na Constituição e 2 vezes por ano o governo lança decretos estipulando qual é o preço mínimo para as principais culturas. E quando eu falo em principais culturas, não é só arroz, feijão, milho, não. Tem muita cultura aí no meio. Tem desde culturas de leguminosas até passando por grãos, por frutas, enfim. A lista de preço mínimo é muito ampla. Agora, o que acontece? É quando você dá a obrigação, mas você não dá por trás dela a sanção. Então existe uma determinação de uma garantia de preço mínimo. Isso está na Lei da Política Agrícola, Lei 8.171, isso está na Constituição Federal, isso está nos decretos que vão fixando o preço mínimo do produto para as principais safras 2 vezes por ano, 2 vezes porque naturalmente tem a fixação prévia da safra de inverno e a fixação prévia da safra de verão. Então é uma questão sazonalizada. Mas a falta de uma sanção, o governo não tem uma punição por não assegurar um preço mínimo. E, paradoxalmente, tem as ferramentas.
O governo tem condição de assegurar para as principais culturas preço mínimo efetivo. Então, quando você faz uma discussão de preço mínimo, o que você quer discutir? Você quer discutir que o custo da operação será assistido pelo valor que você vende a sua produção. Você pode não ter lucro, mas você não terá prejuízo. No mínimo você tem que se custear. No mínimo você tem que se custear. E o que acontece em muitas culturas é que você não tem esse custeio. Você pega, por exemplo, o trigo. O trigo é mais barato, muitas vezes, você trazer trigo da Argentina e do Uruguai do que propriamente você dar vazão ao trigo produzido no Brasil. Por quê? Pelo custo brasileiro. Você pega as culturas de trigo que são fronteiriças, o vizinho do lado de lá da fronteira da Argentina compra exatamente o mesmo defensivo agrícola que vem dos Estados Unidos por 1/3 do preço que nós compramos no Brasil. Ô, Henrique, o Mercosul nesse ponto, se você pensar Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Paraguai é produtor agrícola, a Argentina também, o Uruguai também. Não se cria um mercado mais atrativo para os brasileiros? Ou isso foi prejudicial? O Mercosul tem se tornado um problema para o produtor quando se pensa na relação dele com o Estado brasileiro e com o mercado? É difícil responder essa pergunta, até porque se você fala que o Paraguai é um grande estado agrícola, é verdade. Agricultado por brasileiros. A grande parte da agricultura paraguaia são brasileiros desiludidos que foram para lá produzir. Então a gente viu muito na década de 70, Gilson, os produtores do Sul vendendo pequenas propriedades no Sul e subindo ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, posteriormente na década de 90, já vendendo as propriedades do próprio Mato Grosso e indo para o Piauí, para o Maranhão, para as chamadas novas fronteiras agrícolas. E essa desilusão é por causa do preço mínimo também, ou seja, porque você não tem garantias da produção que você tem, é o risco dela. Falta do preço mínimo, falta da segurança do crédito, falta de uma política. A política mais básica que se deve ter com o agronegócio e que o mundo tem a preocupação é a política do seguro agrícola. Agora o Brasil, que como eu disse, se alimenta de certa forma do campo desde o pau-brasil, não tem uma política séria de seguro. Henrique, quando você fala seguro agrícola, seria o seguinte, de repente nós produzimos agora, começa aí, tem uma geada, por exemplo, e nós temos aí a perda da produção. Sim. É aí que entra o seguro. Pode ser, mas não só. Porque esse é o seguro de produção. O Brasil tem um seguro de produção arcaico, que é o chamado Proagro, mas ele não é o único seguro que se precisa discutir. Você tem, por exemplo, o seguro de renda. Então a gente vai ter uma safra para o próximo período, Gilson, o dólar está na casa de 3,30 a 3,40. Tudo no agronegócio é lastreado em dólar, absolutamente tudo, é commodity. Então desde o adubo, a semente, o calcário, o herbicida, o fungicida, tudo passa pelo dólar. Se o dólar aumenta, aumenta o custo. Então o que acontece? Nós vamos ter um custo de produção alto em cima de um dólar de 3,30 a 3,40. Se para a hora da colheita o dólar despenca, e digamos que cai a 2,80, 2,85, você tem um déficit que não necessariamente é da quantidade que você produziu, mas ele é produzido, esse déficit, da porteira para fora pela defasagem cambial. Também a necessidade de seguro, o seguro de renda. Estou conversando com o Henrique Jambiski. Henrique tem aí um conhecimento profundo sobre agronegócio, sobre o direito do agronegócio. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a produção. Parece que produzir é colocar a semente no solo, deixar as coisas se desenvolverem e esperar, torcer para que não chova ou para que não tenha um período de seca. Será? Quais são os contratos garantias? Quais são as relações, os contratos que se faz com o Estado, por exemplo, quando você tem a produção, ou mesmo com a estrutura de produção, com a cadeia produtiva do agronegócio? Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está falando sobre o direito no agronegócio. Estou conversando com Henrique Jambiski, que é especialista em direito do agronegócio, e nós vamos conversar sobre esse bloco. Vou até resgatar um pouquinho a história dessa região, onde nós estamos no noroeste do estado. Ela teve uma ocupação com a produção cafeeira, pequenas e médias propriedades, e nós tivemos muitos desses produtores agrícolas que pensaram em passar a terra para seus filhos. Aquela ideia da produção em família, né? O campo lembrava muito aquela coisa da produção familiar. E a ideia de que você vai ter uma continuidade da família no campo. Eu estava conversando com o Henrique, um pouquinho antes de começar esse segundo bloco, ele disse que as coisas já não são bem assim. Quer dizer, existe muita rotatividade da propriedade, aquela coisa de que meus filhos, se eu sou um produtor rural, não vão ver a propriedade como produtor. Muito mais do que deveria, Gilson, por vários fatores. É óbvio que tem o fator também de que o maior engole o menor. Você tem regiões, por exemplo, como a região de Luiz Eduardo e Barreiras, na Bahia, que é uma região de plantio irrigado, em que até 5, 6 anos atrás eram em torno de 800 produtores, hoje são em torno de 350.
A área não mudou, é a mesma. O que aconteceu? As matrículas foram sendo condensadas. A concentração é o maior engolindo o menor. É o médio engolindo o pequeno e a posteriori o maior engolindo o menor. Mas esse não é o único fundamento. Eu até lhe dizia, Gilson, que você tem a pecuária de família, a tradição pecuarista de família, em que o avô foi pecuarista, o pai foi pecuarista, o filho é e o neto será pecuarista. Na agricultura você não tem tanto isso, porque você tem uma diferença de segurança entre as atividades muito grande. Na pecuária, bem ou mal, o boi está ali. O boi está vivo, está no pasto e você pode ter um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dinheiro, um pouco mais de demora na engorda, mas ele está ali. Ele é mais seguro do que, por exemplo, uma produção de soja. Você não precisaria de um seguro em relação ao boi, não para isso. Talvez o seguro de renda, que pode ser feito na bolsa. Você pode fazer por intermédio do RED, trancando, travando o preço do dólar, RED para travar o preço da arroba. Isso tudo é possível você fazer. Agora, em relação ao agricultor, o que acontece é que o custo é muito maior do que a pecuária, o custo é imenso, esse custo não consegue ser suportado pelo produtor com sua própria renda, o produtor precisa do apoio governamental, ele tem um giro imenso de dinheiro na sua mão por safra, sendo que a parte que lhe cabe não é tão grande que possa assumir o risco. Então você imagina o seguinte, por exemplo, uma pequena propriedade, em que nessa pequena propriedade o produtor gira durante uma safra R$1 milhão com todas as suas despesas. Com a venda de todos os seus produtos, talvez ele faça 1.100.000, talvez ele faça 1.150.000, talvez ele faça 1.200.000. O que significa que ele ainda consegue suportar uma quebra de safra ou uma depreciação de preço da ordem de 10%, de 15% para pelo menos empatar. Sempre que as coisas são superiores a isso, uma geada, uma praga. Nós tivemos no final da década de 80 uma praga que consumiu o cacau da Bahia, em que simplesmente a economia do cacau foi a zero. Por uma praga vassoura de bruxa que veio da América do Norte, não tinha fungicida para a época. Então você imagina, se você gira uma quantidade muito grande, mas a parte que lhe cabe é uma parte muito diminuta desse todo, a sua capacidade de suportar o risco também é diminuta. Basta uma safra que dê errado para que muitas vezes essa cadeia da evolução familiar seja rompida. E aí você tem, historicamente, uma coisa que eu acho interessante. Até a década de 80, para você tirar crédito rural, bastava você ser o grande parceiro do agronegócio, que é o Banco do Brasil, com o número da sua inscrição no INCRA, só o número, que você já saía com dinheiro no banco e você já saía com a cédula de crédito assinada. Não tinha garantia. A garantia da cédula era o penhor do produto que você ainda ia plantar. Então, se você ia plantar soja, garantia... A sua safra era garantia que você... A safra que você ainda nem comprou a semente. Ela era a garantia. Hoje você não faz um custeio de soja, de milho, de café, sem que você dê a hipoteca da sua área. Ou seja, você está jogando no risco com um elemento muito maior, que é a sua própria saída da terra. Então, a gente está falando aqui sobre o risco. E o risco se tornou a própria continuidade na atividade. Muito difícil, Gilson. A lei brasileira, ela é prodígio em proteger esses riscos, mas nem sempre ela é respeitada. A gente tem uma curiosidade nisso. Sou neto de produtor agrícola. Uhum. Nessa região nossa existe uma grande quantidade de pessoas que estão na cidade, mas vêm de famílias que vieram do campo. E sendo neto de produtor agrícola, eu tento imaginar um pouco os custos que o meu avô, na década de 1970, tinha na produção agrícola. Ele tinha uma pequena propriedade, saiu do café para produzir milho. Como é que é essa transição? Quer dizer, o produtor agrícola de hoje, a gente sempre fala que ele é um empresário, tem que pensar como um empresário da indústria, do comércio, ele tem que ter um perfil de empresário. Já não é mais aquela coisa do meu avô, né, que tinha todo aquele culto, aquela cultura tipicamente agrária. O meu avô empenhava mais capital que o produtor de hoje? O meu avô corria mais riscos que o produtor de hoje, ou não? Não, Gilson. Tem uma frase interessante de um cliente amigo meu que me marcou há 10, 12 anos atrás. Ele me disse assim: doutor, depois que a minha lavoura virou agribusiness é que a coisa desandou lá em casa. Enquanto era lavoura dava certo. A verdade governamental é que o Brasil foi criado, foi desenvolvido, foi abastecido, foi colonizado, foi povoado pelo agronegócio. Então o agronegócio teve sua função fundamental desde do povoamento, da colonização, da ocupação e tudo.
Então, até a década de 80, Gilson, os contratos de crédito rural... Aliás, uma curiosidade que o pessoal mais novo não sabe, mas a correção monetária oficial no Brasil foi adotada em 1980. Antes de 1980, não havia fatores de correção monetária. Depois de 1980 até 1994, os fatores de correção monetária eram malucos. Porque era aquela inflação que era galopante. Isso. Mas até o 1980, nos bancos, você resolvia o seu problema com a taxa de juros. Então você imaginava a depreciação da moeda e você combinava uma taxa de juros que fosse superior à depreciação da moeda. Para o agronegócio, esses contratos eram tão extensos que, sem exagero, a economia do cacau da Bahia foi feita assim, a economia, alguma parte do arroz do Rio Grande do Sul foi feito assim, muitas áreas específicas foram feitas com créditos que foram tirados na década de 60 e de 70 para se pagar com 10 ou 12 anos, em que você tirava, por exemplo, só para se dar uma ideia de proporção, o dinheiro de se comprar um caminhão e na hora de se devolver, como não tinha correção monetária, era o dinheiro de comprar uma bicicleta. Não que isso fosse necessariamente o favorecimento do agronegócio. É porque é o seguinte, Gilson, se você tem uma planta no chão, uma rosa, e você precisa que essa semente brote, floresça, cresça e te dê resultado, você tem que pôr água nela. O investimento da água é um investimento do agricultor. E, nesse caso, o governo federal fez um investimento nas décadas de 60 e de 70 para que o Brasil saísse do marasmo econômico e atingisse grandes lugares na economia mundial. Isso foi atingido em termos de agronegócio. O Brasil, em termos de produção, só perde muitas vezes, e em poucas culturas, dos Estados Unidos. Agora, a tecnologia que eles têm lá para plantar, sendo que aqui o que a gente tem não é a mesma tecnologia, mas é uma sabedoria que vem do próprio campo muito grande, isso é imenso. A participação do governo foi cada vez menor. Para você ter uma ideia, então, se antes o governo subsidiava de fato a agricultura, ele passou por um período a não subsidiar, mas custear. Então você tem, por exemplo, 80 e 90, 2 décadas em que o produtor achava no banco a integralidade da sua necessidade. O produtor precisava de R$1 milhão de custeio e o banco tirava R$1 milhão e pagava todo mundo. Então, se ele tivesse um problema de safra, todo o débito dele estava concentrado dentro do banco. Isso acabou. Desde os anos 2000 em diante, o produtor que precisa de R$1 milhão, ele acha 250 no banco. E o resto? O resto está por aí. Na cooperativa, na trading, na multinacional. Então, ele vai ter na prática, Henrique, até quero que a gente volte no próximo bloco, quer dizer que ele vai ter que passar o pires em várias mãos. o chapéu para poder tirar capital. E aí nós vamos conversar, eu quero parar nesse ponto para a gente retomar no próximo bloco. Em um momento de crise, estamos vendo um momento de crise e afeta o agronegócio. Esse é o assunto com o Henrique Jambiski daqui a pouquinho. O Entender o Direito está conversando com o Henrique Jambiski. Henrique, você estava numa acelerada muito interessante no teu raciocínio, falando que nós tivemos um tempo em que o produtor tinha recursos para a produção, inclusive com um papel muito importante do Estado, que não era lá uma mãe, mas enfim, tinha um papel importante, para gerar recursos para o produtor, não endividá-lo tanto assim. E agora, no finalzinho do segundo bloco, você falou que se ele precisa de R$1 milhão para investir, ele encontra 250 mil e vai ter que correr o pires, que você mesmo usou esse termo, para procurar mais recursos. No momento de crise, estamos vendo um momento de crise econômica, nós temos uma dificuldade de crédito, juros elevadíssimos. Os bancos internacionais, as empresas financeiras internacionais, olham para o Brasil com uma suspeita imensa. A gente tem escândalo político, ameaça sobre o poder executivo, ruptura com o legislativo. E aí, esse pires e essa procura de capital para o produtor agrícola, como é que ele fica nesse ambiente? Gilson, o Brasil está sentado num barril de pólvora. As instituições brasileiras foram postas em xeque, tanto pelo povo, pela própria nação, que questiona o governo, uma eleição acirradíssima, 52 milhões contra 50 milhões do outro candidato, quanto pela comunidade externa. As nossas instituições em xeque, as nossas autoridades desacreditadas. O Brasil tem uma dificuldade grande de liquidez, de pagar suas contas. Um endividamento muito grande, um endividamento soberbo. A conta da Copa está chegando, a conta da Olimpíada está aí, a conta da Petrobras está aí, a conta do BNDES está aí, enfim, de todo o dinheiro, não só desviado, mas do dinheiro mal aplicado também, a conta está aí.
E isso é um contraponto com o momento que vivíamos há pouco tempo atrás, porque até 2012, 2013, a realidade do agronegócio era das políticas de novas linhas de crédito que davam uma visualização de um horizonte muito bom para o produtor rural. Então, não é surpresa para o mercado urbano que se discuta hoje agricultura de baixo carbono, que se discuta hoje políticas de menor intervenção ambiental e de políticas de reflorestamento e tudo. Só que alguém tem que pagar o pato por isso. Quando você fala em reflorestar, você está falando em pegar uma área, então, que era de produção agrícola ou pecuária, e você vai colocar oxigênio ali em cima. Alguém tem que pagar o preço. Então, aquela integração lavoura, pecuária, floresta, não sai barato isso? Não, isso não sai barato, mas a grande novidade dos últimos anos foi que o governo adotou uma política chamada ABC, né? Agricultura de baixo carbono. Que aí ajuda você ter Em tese, o cenário era ótimo, porque o produtor que se acostumou a vida inteira a procurar 4 espécies de crédito no banco, esses 4 estão na Lei de Crédito Rural, Lei 4.829 de 1965, crédito rural de custeio, crédito rural de comercialização, crédito rural de investimento e crédito rural de industrialização da porteira para dentro. Ele começou a achar uma 5ª espécie, que era o crédito rural de preservação. Então o que acontece? O produtor que foi ao banco e retirou o crédito de investimento e retirou o crédito de custeio, e isso era o suficiente para ele fazer a safra dele para o próximo período, ele foi lá e reflorestou. Ele tirou a agricultura de baixo carbono, ele plantou árvores que seja com a finalidade de reflorestar, ou seja com a finalidade da própria extração da madeira. Mas as atividades de extração da madeira, nós estamos falando de atividades de 12 anos para o primeiro corte, 14 anos, 15, 16 anos em determinados. Disso vai demorar muito lentíssimo. Só que o que acontece? O produtor se endividou e ele tem que devolver esse dinheiro para o governo. Em qual momento? No momento em que o governo tem uma avidez enorme em retomar esses capitais e nenhuma condição de emprestar de novo, porque a conta bateu na porta. Então o momento do agronegócio é agudo, porque de um lado, se ele tem hoje, se ele já tinha no contexto histórico dos últimos 20 anos uma baixa disponibilidade do governo em lhe emprestar, hoje ela é menor ainda. Se ele tinha uma necessidade de buscar dinheiro na rua, na trading, na multinacional, nós vamos ter ali o espelho do que está no governo. Sim, porque se o governo está desacreditado, se as instituições e as autoridades estão em xeque, o próprio mercado não põe dinheiro no Brasil. Sem dinheiro no Brasil, tem 2 maneiras. Capital especulativo, o que nós não temos interesse, o dinheiro que vem para cá receber os juros da taxa Selic de 14,25%. Os juros mais altos, inclusive. De país civilizado, sim, sem dúvida. Esse dinheiro especulativo não é o que vai fazer a diferença do produtor, mas o dinheiro de investimento. Então, Henrique, eu queria, no final do nosso programa, uma coisa que me assusta. Você desenha um quadro que é um quadro preocupante. Afinal, o agronegócio nos é a base econômica mais sólida. Como é que você analisa essa situação, os próximos anos? E se você fosse apontar uma saída para isso, qual seria? Olha, Gilson, eu acho que o que tem de mais preocupante dentro do agronegócio é que o volume de endividamento atual ele foi contraído com base em céu de brigadeiro. E esse céu de brigadeiro, a trovoada já começou faz tempo. Então a maior preocupação é para que nós não vivamos de novo, agora em 2015, o que vivemos em 90, depois vivemos em 98, depois vivemos em 2005, que foram períodos de reforma agrária às avessas. Período em que, ao invés de se pegar propriedades e dar na mão de produtor para que elas gerassem, nós tiramos a propriedade. O Brasil tirou, os bancos tiraram, as multinacionais, as cooperativas de crédito tiraram o produtor da área para colocar no seu lugar o capital. Então, como eu disse, as operações de crédito rural são lastreadas nessas garantias de hipoteca, o volume de endividamento é soberbo, o produtor tem necessidade de renovar o ciclo, de se endividar de novo ao fazer o pagamento das suas obrigações que vencem agora, de tomar novos valores para poder gerar o próximo ciclo. E hoje, a principal preocupação do produtor individual deve ser de sobrevivência, deve ser de analisar, ver que o céu mudou, ver que o horizonte é totalmente diferente e ele agir como empresário para que ele possa sobreviver, acertar as contas, pagar, controlar o endividamento sem que isso gere impacto, ou melhor, que gere o mínimo de impacto possível na sua produção e esperar que teremos anos difíceis pela frente.
Conversei com o Henrique Jambiski, que é advogado especialista em agronegócio. A conversa com o Henrique daria para ir muito longe. Temos uma série de problemas e poréns com o agronegócio que sustenta esse país. Imagina se o cenário fosse outro, e tivéssemos uma outra relação do Estado e tivéssemos planejado algumas coisas antes por parte do governo. Como estaria o agronegócio? Henrique, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Muito obrigado, Gilson, sempre à disposição. E o nosso programa tem a finalidade de conscientizar sobre os vários campos em que atua o direito, o seu direito, aprender também a trabalhar com a cidadania, conhecendo direitos e deveres de várias áreas da economia, de serviços que envolvem a sua vida. Até o nosso próximo programa.